O que define uma boa arquitetura não é a qualidade dos seus revestimentos nem dos seus materiais, mas sim a qualidade dos seus espaços. Quem falou isso foi Leonardo Olivetti. E nesse vídeo eu trago essa frase aqui para a gente iniciar uma reflexão do que é uma boa arquitetura. Vem comigo! Para quem ainda não me conhece e é novo aqui no canal, meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista, eu sou a criadora aqui do Arquinuvem, esse portal, e é um portal especializado em ajudar estudantes de arquitetura na faculdade e principalmente no ano do TFG, do TCC, né? Do temido TCC. A gente tem uma questão a ser discutida que é a boa arquitetura, o que é bom, o que é belo, o que é funcional. Tudo isso Vitruvius já discutia há muito tempo na sua triade, né? Na sua tríade vitruviana. Firmitas, utilitas e venustas, que é a qualidade, né, da estrutura, a utilidade, e venustas é a beleza. Ou seja, o que define uma boa arquitetura? Para mim, essa definição do Vitruvius, até hoje, por mais antiga que seja, é uma das que mais me consola ali, né? Principalmente na parte da utilidade. Hoje eu aprofundaria um pouco falando nessa utilidade específica para cada grupo, né? Para a diversidade que a gente tem de pessoas hoje em dia. Mas enfim, aqui a gente vai refletir isso. O que é, de fato, uma boa arquitetura? E a frase que eu citei no começo, falando de que materiais e revestimentos, né, não definem uma boa arquitetura, mas sim a qualidade dos espaços, é meio que o oposto que acontece hoje em dia. Afinal, a gente tem essa tendência, pelo menos na região que eu vivo, do porcelanato, do revestimento X, das pastilhas na parede. Isso agrega valor à arquitetura. E no meu ponto de vista, não. Porque você comprar ali um apartamento com as medidas extremamente pequenas, sem ventilação, sem iluminação, sem contato externo, com uma estrutura, né, até mesmo ali meio que a gente não pode confiar tanto, e os sanitários muito apertados, com pouca ventilação, tudo isso envolve uma boa arquitetura. Mas se esse apartamento, né, se esse micro apartamento ali tiver porcelanato no chão, ele é vendido por uns 50 mil reais a mais. Beleza? Você pode amar o porcelanato, mas não é ele que vai ali agregar valor à sua boa arquitetura. Que fique claro. Pelo menos ali, né, não na qualidade da arquitetura. Antes disso, eu vou citar, né, itens que eu acho que devem ser muito mais bem avaliados, mais levados em conta, né, priorizados do que os revestimentos, do que os materiais externos, né, a estética em si. Ventilação natural, proteção solar, iluminação natural, os fluxos, né, de um condomínio, ou os fluxos do próprio apartamento, ou de uma casa, né, se for, os dimensionamentos, as áreas mínimas. Se você pega lá e coloca num quarto uma cama queen, não precisa nem ser a king, uma cama queen, com guarda-roupa, num quarto de 3 metros, ou seja, 3 metros ainda é muito, porque geralmente os quartos têm 2,80, 2,85, 95. Então, cadê o espaço de circulação? E esse dimensionamento foi pensado para esse mobiliário, essas edificações? Reflitam. No curso de arquitetura, quando for avaliado pelos professores, tiver atendimentos, liga esse filtro na sua cabeça e pensa, esse professor tem a vivência dele, tem as experiências dele e não existe verdade absoluta. Porém, eu devo analisar o quê? O que ele está falando, se faz sentido, se está errado, se pode ser melhorado. Se ele falar, por exemplo, isso não é bonito, isso não é esteticamente belo. Agora eu vou dar aqui a minha opinião do que eu considero hoje uma boa arquitetura, prestes a fazer 30 anos quase, me formei em 2014, então essa é a minha opinião em relação ao assunto, né, boa arquitetura, com o conhecimento que eu tenho hoje. Amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10,
pode mudar completamente, eu espero que mude, né? Porque eu estudo para isso. Mas vamos lá, ó. Na minha opinião, uma boa arquitetura. Pensar nos recursos disponíveis, no entorno, no clima, na eficiência energética, onde essa arquitetura está e o que eu posso fazer, né, para usar esses recursos sem, claro, agredir ali o meio ambiente, uma arquitetura que se integre com harmonia, né? Então, pensar nos recursos disponíveis, para mim é um fator que eu considero para uma boa arquitetura. Depois disso, pensar nas pessoas, na qualidade dos espaços, pensar na vida, como que a vida ocorre, onde essas pessoas sentam, onde elas caminham, como que a luz vai incidir sobre elas, que espaços elas precisam, às vezes para sentar, abrir a bolsa, pegar um negócio, colocar um celular para carregar, sentar e se reunir com os amigos, comer. A cidade, pelo menos todas as cidades que eu fui até hoje, são muito hostis. Eu adoro sentar, eu vivo cansada, então se eu tô em pé, daí 5 minutos eu quero sentar. E tem muito lugar público que não tem um lugar gostoso de sentar. Quando não tem um encosto, ou tá sujo de cocô de pomba, não tem uma manutenção, ou tem algum tipo de textura que dói, né, a bunda. Enfim, entendam então que a arquitetura é para pessoas, a qualidade de vida dessas pessoas, como que as pessoas vão viver naquele espaço. Para mim, isso é um requisito para boa arquitetura. Depois disso, pensar nos fluxos, no mobiliário, na relação entre mobiliário e espaço, na relação ali entre a escala humana e os espaços, os fluxos, né? Os vazios e os mobiliários. Então, muito da arquitetura que eu consumo, que eu gosto ali de aprender, de estudar, tem bastante mobiliário embutido, mobiliário inteligente, que você recolhe, que você guarda, que foi bem dividido, bem planejado. É o caso que eu te falei, comprar um apartamento MRV com um quarto minúsculo para pôr no guarda-roupa, para abrir a porta, para 2 pessoas passarem entre os lados da cama e ter uma cama queen ou king, que vida é essa? É claro que isso é o que as pessoas têm acesso hoje, é o que elas podem acessar financeiramente, por conta da desigualdade. Tem gente que não tem nem casa, mora na favela, não tem saneamento. São outras questões. Mas para pensar em como fazer uma boa arquitetura. Tem muitos projetos aí, muitos mesmo, de arquitetos, a Casa Vila Matilde, ou Casa Dona Matilde, não lembro, que foi premiada ali. A casa pequena, compacta, mas extremamente bem projetada. Mobiliário ali projetado, o bloco aparente, entendeu? E o valor do revestimento ali? Você acha que aquela casa ia ficar muito melhor se enchesse ela de porcelanato e não tivesse nenhuma questão de ventilação, de iluminação natural, de fluxos, de mobiliário? Então, reflitam também. Outro ponto aqui, tecnicamente, a durabilidade desses materiais, que é o que o meu professor da laje impermeabilizada falava, as tecnologias disponíveis hoje, financeiramente, né? O que é viável economicamente, isso deve ser pensado também por uma boa arquitetura. A materialidade, a qualidade dos materiais. E um último, a implantação. Para mim, a implantação é algo que eu sempre levo muito tempo no projeto, porque a posição dessa arquitetura no espaço, para mim, é onde eu consigo entender o porquê que aquela casa, aquela edificação deve existir ali, daquela forma, naquela posição. Sem contar que você rotacionar ali, sei lá, 20 graus, você consegue uma outra perspectiva, uma outra entrada de luz. Então, uma boa arquitetura que não é pensada para ser implantada em um lugar específico, desconsidera, né, essa implantação. E vamos lá agora para 2 frases que eu gosto muito e considero ali muito importantes, que me guiam. A primeira delas, do Paulo Mendes, que faleceu recentemente, a gente fez uma homenagem lá no Instagram, que a frase está até no post lá, que fala sobre: a arquitetura não é para ser vista, é para ser vivida. Então, só aqui a gente consegue aprender muita coisa com essa frase. O que realmente importa, como vivem as pessoas,
cada necessidade, né, a diferença entre as pessoas e a relação delas no espaço. Então, só dessa frase a gente extrai ali muito conhecimento, certo? E uma segunda frase que eu gosto demais, apesar de não concordar muito com infinitas coisas do Le Corbusier, mas essa frase para mim me guia desde sempre, desde os primeiros projetos, que é a frase mais célebre dele, né? A arquitetura é um jogo sábio, correto, magnífico dos volumes dispostos sobre a luz. Dá também para tirar muita informação dessa frase, refletir muito sobre isso. Aqui a gente entende muita coisa sobre o projeto estar em um lugar específico, com uma luz específica, com uma incidência, né, específica ali. Não dá para simplesmente pegar o papel que eu tenho aqui e fazer um projeto ali, sem nunca ter sequer entendido que lugar é esse que vai acontecer o projeto, certo? Seria um crime, no meu ponto de vista, eu falei, pai, seria um crime se eu pegasse e fizesse isso, beleza? E ainda tem que avisar ele que eu não vou fazer, porque ele ainda tá achando que eu vou fazer. Mas enfim, essas duas frases são muito importantes no meu ponto de vista, e aqueles itens, né, que eu falei que me guiam para uma boa arquitetura também. E é isso. E a primeira frase, né, do começo do vídeo, né, do Leonardo Olivetti, que é sobre uma boa arquitetura, não tá ligado ali aos revestimentos e materiais. Então, essa foi a reflexão. Comenta aqui, conversa comigo, me conta o que você tá achando, qual é a sua percepção, a sua concepção ali de uma boa arquitetura. E lá no Instagram a gente tem conteúdos, comenta também, se você quiser comentar nessas postagens que eu vou fazer. E é isso, agradeço demais e compartilha esse vídeo com um amigo da arquitetura. Manda e fala, ó, vamos refletir aqui sobre o que é uma boa arquitetura. Manda para os professores, talvez, né, para discutir, para vocês concordarem ou discordarem. A gente está aqui aberto a esse diálogo, porque é através aqui do diálogo, dessas reflexões, que a gente vai aprender arquitetura dia após dia, todos os dias, certo? Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like porque ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E é isso, deixa teu comentário aqui que logo eu venho responder. Até outro conteúdo. Bye!